Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos sobre a mesa. Antes de começarmos, por favor deixe um like, compartilhe o episódio, se inscreva no canal e lembre-se de conferir a descrição para os links de acesso ao material original. Bom, para começar a nossa imersão de hoje, a gente precisa imaginar um cenário bem específico. Imagina ter que defender um país onde o inimigo não está, sei lá, a meses de marcha cruzando um vasto continente, sabe? Mas a 3 minutos de carro do centro da sua capital comercial. Hoje o nosso foco é ir para os bastidores do livro Covert Operations Series Israel Survival Through Intelligence, que foi escrito agora em 2026 pelo Edward H. Whitmore. O objetivo do autor nesse material é explicar como a falta crônica de espaço físico forçou a criação da fronteira invisível mais letal e complexa do mundo. E claro, a gente precisa fazer aquela ressalva importante logo de início, né? Com certeza, é sempre bom lembrar. Exato. O conteúdo desse livro envolve temas geopolíticos que são muito sensíveis, conflitos do mundo real, debates éticos e intensos. E nós não estamos aqui para tomar partido de nenhum lado, nem endossar as políticas ou as visões do autor. O nosso papel nessa análise, para quem nos acompanha, é puramente desconstruir a mecânica da coisa. A gente quer entender como as ideias e as estratégias que estão descritas no documento funcionam na prática, de forma bem analítica mesmo. É isso aí. E olha, a primeira coisa que me chamou a atenção, logo nos primeiros capítulos do livro, é o peso absoluto que o Whitmore dá para esse conceito de profundidade estratégica. Porque a gente está muito acostumado a pensar em guerra e em segurança nacional sempre com a mentalidade das grandes potências, né? Pensar na Rússia, por exemplo. Historicamente, se alguém invade o território deles, eles simplesmente recuam. Eles queimam a terra, usam as montanhas, aquele inverno brutal, os milhares de quilômetros de planícies para, cansar o inimigo, sabe? Absorver o impacto e depois contra-atacar. Os Estados Unidos também. Exatamente. Os Estados Unidos têm 2 oceanos gigantescos servindo como fossos naturais de proteção. Mas o documento deixa muito claro que, geograficamente falando, Israel não tem esse luxo. Não existe um plano B territorial. Não tem para onde correr, basicamente. O que significa que um erro de cálculo ali não é apenas uma derrota numa batalha qualquer. É o possível colapso da infraestrutura inteira do país. Whitmore argumenta no texto que essa realidade geográfica brutal obrigou o país a substituir a terra, as montanhas, os rios, que ele simplesmente não tem, por uma arquitetura colossal de informações. É fascinante porque a inteligência, nesse contexto, ela deixa de ser só uma agência governamental burocrática que envia relatórios para o primeiro-ministro ler no café da manhã, sabe? Ela vira o escudo, né? Vira a própria fronteira do Estado. É uma fronteira inteiramente baseada em dados e que opera na premissa de que a linha de frente, muitas vezes, está a poucos segundos de uma zona civil densamente povoada. E vamos tentar visualizar isso, porque para quem está ouvindo, essa mudança de paradigma é drástica. Vamos analisar isso. A guerra tradicional é como se fosse uma partida de xadrez num tabuleiro gigante. Você pode se dar o luxo de sacrificar alguns peões, recuar o seu bispo, abrir mão de uma parte do tabuleiro para ganhar uma vantagem lá na frente. Mas a situação que o texto descreve é como se você fosse forçado a jogar xadrez rápido, aquele xadrez de relógio, só que dentro de uma cabine telefônica. Nossa, ótima analogia. Pois é, não tem espaço para recuar. Se você der um passo para trás, você sai da cabine e perde o jogo na hora. A única forma concebível de sobreviver dentro desse espaço minúsculo é saber qual músculo o seu oponente vai mover antes mesmo que ele puxe o ar para respirar. E essa urgência que você mencionou muda completamente a relação que essas agências têm com o próprio tempo. Pensa bem, se o espaço físico para amortecer um ataque simplesmente não existe, o tempo passa a ser o recurso mais precioso e escasso de todos. Na prática, a principal função desse aparato de inteligência que o Whitmore descreve não é nem lutar, é comprar tempo. E é aí que o livro entra, na minha opinião, na parte mais densa da leitura. Ele retrata o dia a dia dessas agências como uma verdadeira panela de pressão psicológica. Eu imagino, o nível de estresse deve ser irreal.
Totalmente, porque a necessidade de antecipar absolutamente tudo cria uma cultura de vigilância infinita, né? É um ambiente onde a complacência não resulta numa bronca do chefe no fim do mês, resulta em baixas civis reais. E olha só que loucura. O Whitmore descreve aquelas salas sem janelas onde os analistas ficam varrendo fluxos monstruosos de dados 24 horas por dia. O nível de tensão ali dentro é absurdo, porque eles lidam com a tal dicotomia da ação rápida, que o autor menciona. Porque pensa bem, se eles ignoram um padrão estranho, sei lá, um aumento incomum de mensagens de texto numa determinada vizinhança, uma ameaça pode se materializar nas ruas horas depois. Mas, por outro lado, se eles reagem de forma super agressiva a cada pequena anomalia nos dados, eles correm o risco de bombardear o alvo errado, causando danos colaterais terríveis a civis e provocando uma crise diplomática, uma instabilidade irreversível. É uma margem de erro quase nula, né? Esse ambiente de pressão forçou o desenvolvimento de uma estratégia de eliminações seletivas, os famosos assassinatos direcionados. E o Whitmore dedica várias páginas para destrinchar os bastidores jurídicos dessas operações. Porque, assim, existe uma tensão permanente, sabe? Entre o sigilo e a democracia. Isso mesmo. Entre manter um aparato de inteligência estatal que é letal e que age nas sombras e as obrigações e valores de uma sociedade que é democrática e que exige transparência, o texto narra, reuniões envolvendo conselheiros jurídicos internacionais e comandantes militares, que discutem exaustivamente a tal da proporcionalidade de um ataque. Eles usam matrizes legais super complexas para tentar equilibrar o peso militar de eliminar um comandante hostil de alto escalão contra a probabilidade matemática de ferir pessoas inocentes ao redor dele. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, um minutinho. Porque, lendo o material, uma coisa me incomodou bastante e eu acho que é a dúvida crucial do livro. O autor fala muito dessa prevenção absoluta, da ação rápida, só que se o aparato de inteligência age constantemente antes da ameaça se materializar de fato, como que se define a linha entre uma prevenção vital e uma provocação direta? Boa pergunta. Quer dizer, pensa comigo, se eu sou vizinho de alguém e eu fico tão paranoico achando que ele vai me atacar, que eu vou lá e bato nele primeiro, eu acabei de iniciar a briga que eu dizia estar tentando evitar, não é? Se a agência age nas sombras para manter a paz usando ataques preventivos baseados em dados, esse sigilo excessivo não acaba alimentando a paranoia e criando o próprio caos que tenta evitar? Olha, o próprio Whitmore reconhece que esse é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles de toda essa doutrina. A inteligência nunca é um quadro perfeitamente claro e nítido. É sempre um jogo sombrio de probabilidades. Então, para tentar evitar exatamente esse ciclo de provocação desenfreada que você mencionou, o livro descreve um mecanismo interno, brutal de validação antes de qualquer gatilho ser puxado. Eles chamam isso, no jargão deles, de construir um mosaico. Tá, explica melhor como funciona esse mosaico na prática para a gente entender. Claro. Imagina que a inteligência se divide em várias frentes de coleta. Primeiro, você tem a chamada inteligência humana, que eles abreviam para UMINT. Isso é aquele formato clássico de espionagem, sabe? O informante que está plantado num grupo rival, o espiano disfarçado, ou aquela pessoa que foi subornada para entregar uma informação sensível. Essa fonte geralmente traz a intenção do inimigo. Ela chega e diz, eles estão planejando algo grande para sexta-feira no centro da cidade. Certo, mas pessoas mentem, né? Exatamente. O problema é que humanos mentem. Têm motivações políticas ocultas ou podem simplesmente estar sendo manipulados para passar uma informação falsa. Então, eles precisam cruzar esse dado humano obrigatoriamente com a inteligência de sinais, ou SIGINT. Que seria a parte mais tecnológica da coisa, imagino. Isso. Aí entra a interceptação de comunicações criptografadas, o rastreamento de sinais de celular, imagens térmicas capturadas por drones de alta altitude. O SIGINT traz a evidência física para o jogo.
Quando o analista consegue cruzar o que aquele informante humano disse com, sei lá, um fluxo anormal de veículos detectado via satélite e mensagens interceptadas de rádio naquele mesmo local exato, aí o mosaico começa a fazer sentido e a imagem fica clara. E diminui a chance do falso positivo. Diminui, mas o fantasma do falso positivo é o que literalmente tira o sono dos comandantes. A possibilidade de interpretar esse mosaico errado e iniciar um conflito bélico em grande escala sem um motivo real é a falha sistêmica que eles lutam para conter diariamente nessas salas. Faz todo sentido. E sabe o que eu acho fascinante nesse material? É que o livro não fica só nessa teoria do mosaico. Ele nos dá exemplos históricos palpáveis, evidências reais de quando esse modelo foi testado até o limite absoluto. E o caso mais icônico que o Whitmore destrincha é a Operação Entebbe, lá no ano de 1976. E só para dar um contexto para quem não está muito familiarizado com os detalhes desse caso histórico, um voo da Air France que saiu de Tel Aviv foi sequestrado e os terroristas forçaram o piloto a pousar em Entebbe, lá em Uganda, a milhares de quilômetros de distância de Israel. Eles tinham o apoio do ditador local, o Idi Amin, e basicamente eles sentiram que aquela distância enorme era o escudo definitivo deles. Eles estavam, digamos assim, totalmente fora daquela cabine telefônica que a gente mencionou. Pois é, e o que torna o relato do Whitmore sobre Entebbe tão interessante para nossa análise não é o lado do filme de ação, do resgate militar em si, sabe? Mas a mecânica invisível por trás dele que prova como a inteligência pode literalmente comprar tempo. A inteligência precisou dobrar o espaço e o tempo usando dados puros, porque eles não podiam simplesmente mandar aviões voarem pelo continente africano às cegas, passando por espaços aéreos super hostis e só cruzar os dedos para que tudo desse certo lá na hora. Eles precisavam saber exatamente, nos mínimos detalhes, onde os reféns estavam dentro daquele terminal aeroportuário. O que me leva a uma pergunta óbvia. Como que eles conseguiram esse nível de detalhe a milhares de quilômetros de distância em 76? Sem internet, sem drone, sem satélite em tempo real. Cara, através de pura engenharia de inteligência civil e militar. É genial. Eles rastrearam as empresas de construção europeias que tinham ajudado a projetar aquele aeroporto anos antes e obtiveram as plantas originais do prédio. Além disso, eles fizeram debriefings exaustivos, super detalhados, com os reféns não israelenses que os sequestradores já tinham liberado nos dias anteriores. E essas conversas forneceram dados preciosos sobre os turnos de guarda, onde ficavam os explosivos, quem ficava em qual porta. Caramba, eles montaram um mosaico perfeito então. Um mosaico físico, inclusive. Com essas peças, a inteligência construiu uma réplica física exata do terminal em uma base isolada no meio do deserto. E as equipes de resgate, as forças especiais, treinaram o ataque repetidas vezes, tipo uma coreografia, até que aquela informação bruta se transformasse em memória muscular. O relógio estava correndo e eles transformaram dados em uma incursão cirúrgica. Então, quando eles finalmente chegaram lá em Entebbe no meio da noite, a inteligência já tinha praticamente resolvido o problema tático antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Exato. A inteligência eliminou a incerteza do ambiente. Sem esse nível cirúrgico de mapeamento preditivo, o resgate teria se transformado num tiroteio caótico no escuro e os reféns teriam sido massacrados, sem dúvida. Foi a prova de conceito de que a informação validada pode neutralizar distâncias geográficas que parecem impossíveis. Mas a analogia da cabine telefônica volta a sofrer um teste de estresse massivo quando a gente avança na linha do tempo do livro. Porque a tecnologia amplificou a guerra de um jeito assustador. Nas décadas seguintes, o invasor não precisava mais cruzar uma fronteira física de jipe com fuzil na mão, ou desviar um avião comercial cheio de passageiros. Ele só precisava de uma conexão com a internet. Whitmore fala muito sobre a transição para a chamada Guerra das Sombras. E o exemplo que mais ilustra como esse campo de batalha mudou é o famoso caso das armas cibernéticas contra o Irã. A gente está falando, claro, do Stuxnet. Ah, o Stuxnet. Esse, sem dúvida, é o ponto de virada mais dramático do material. Pensa no contexto. O Irã estava desenvolvendo super rápido seu programa nuclear, enriquecendo urânio nas instalações de Natanz. Uma ação militar clássica
seria mandar caças, bombardear as instalações, jogar bomba lá. Mas isso ia desencadear, quase com certeza, uma guerra regional incontrolável. A alternativa que a inteligência encontrou para lidar com a pressão foi levar a sabotagem para o nível microscópico, para o nível das linhas de código. O campo de batalha virou digital. E a mecânica de como esse código do Stuxnet funcionou é algo que beira a ficção científica, porque, até onde eu entendo, a instalação de Natanz era o que a tecnologia chama de air-gapped, né? Ou seja, ela não era conectada à internet pública justamente por razões óbvias de segurança máxima. Você não podia simplesmente mandar um e-mail com anexo infectado para lá esperar que alguém clicasse. Precisamente, era uma fortaleza digital totalmente isolada. O mecanismo do Stuxnet exigiu uma operação complexa de inteligência humana de mentes primeiro. Alguém em algum momento, possivelmente um funcionário desavisado ou um engenheiro terceirizado, precisou inserir um pendrive físico infectado em um computador lá dentro daquela instalação fechada. E uma vez lá dentro, a genialidade obscura desse malware começou a operar silenciosamente. O vírus não destruiu tudo imediatamente. Ele não apagou a tela ou fez o computador travar. Ele localizou os controladores industriais específicos que eram fabricados pela Siemens e que operavam as centrífugas de urânio. E só para quem não sabe, uma centrífuga de urânio precisa gerar numa velocidade extremamente alta e ser perfeitamente calibrada, senão ela quebra, certo? Exatamente. O que o Stuxnet fez foi alterar muito sutilmente a frequência dos motores dessas centrífugas, fazendo com que elas acelerassem a níveis insanos, perigosos, e depois desacelerassem drasticamente. Mas é aqui que está a verdadeira mágica sombria da inteligência digital. Enquanto o vírus fazia as centrífugas se autodestruírem fisicamente por causa do estresse mecânico extremo, o código do vírus alimentava dados falsos para as telas dos operadores iranianos na sala de controle. O software mostrava que estava tudo no verde, que tudo estava funcionando com perfeição. E eles viam uma tela normal enquanto as máquinas estavam se despedaçando na sala ao lado. Isso. A infraestrutura nuclear estava sendo sabotada silenciosamente e eles não tinham ideia até que fosse tarde demais. É uma loucura pensar num negócio desses. Eles conseguiram invadir uma instalação impenetrável e causar danos físicos maciços sem explodir uma única bomba. E o Whitmore cita que isso redefiniu completamente o conceito de ação preventiva. O livro até menciona um outro caso, no início dos anos 2000, onde a inteligência interveio silenciosamente para desmantelar conexões iranianas com um programa de armas biológicas na Síria. Mais uma vez, eles optaram por essa sabotagem invisível em vez de um confronto aberto. Mas o que mais me pegou na leitura, sendo bem honesto, não foram as bombas físicas nem os vírus de computador atacando usinas. E sim quando o autor traz o foco para a guerra híbrida moderna e para a desinformação. O detalhe fascinante das redes sociais. E é aí que a coisa fica muito palpável para quem está ouvindo a gente, para o cidadão comum, né? Porque não estamos mais falando de centrífugas nucleares escondidas no meio do deserto, mas do nosso próprio feed de notícias, do aplicativo do celular. O Whitmore descreve um caso bem moderno, onde as agências identificaram um aumento repentino de atrito étnico e tensões locais em várias cidades. Parecia muito orgânico, o tipo de polarização normal que a gente vê as pessoas discutirem nas ruas e nas redes todo dia. Só que a inteligência percebeu que havia algo sintético naquilo. E como que eles descobrem isso na prática? Porque distinguir opinião de campanha coordenada é muito difícil. É dificílimo. Eles fizeram isso através de uma análise linguística forense e de um rastreamento de rede muito, muito profundo. Os analistas começaram a notar que a sintaxe usada nas postagens mais inflamatórias, as que geravam mais raiva, não correspondia ao dialeto ou às gírias locais autênticas daquelas comunidades. Tinha um padrão artificial ali. E os horários das postagens e o ritmo de compartilhamento indicavam claramente o uso de bots que eram coordenados por servidores fora do país. Era, na verdade, uma campanha estrangeira de guerra híbrida. Projetada para fraturar a coesão social de dentro para fora. Exato, jogando cidadãos uns contra os outros sem precisar disparar um tiro. E aqui entra um insight brilhante do livro, na minha opinião. Se o Estado respondesse a essa tensão crescente, enviando mais força policial militar para as ruas, usando força bélica contra os protestos que estavam se formando, eles teriam caído feito patos na armadilha.
Eles estariam fornecendo de bandejas imagens de opressão violenta que a campanha estrangeira queria gerar para legitimar a falsa narrativa deles. Mas, em vez disso, a resposta da inteligência não foi bélica, foi cirúrgica e sutil. Eles fizeram uma inserção discreta. Isso. Eles inseriram contra-mensagens protetoras diretamente nas redes sociais e entraram em contato com líderes comunitários locais, desmontando a narrativa silenciosamente de dentro da comunidade. Eles literalmente desativaram uma bomba psicológica sem disparar um único cartucho de gás lacrimogêneo. O que mostra perfeitamente que esse conceito de sobrevivência através da inteligência, que é a tese principal do livro, se expandiu de forma assustadora. Não é mais apenas sobre proteger o corpo físico do país contra foguetes ou tanques inimigos. É proteger a sanidade mental e a estrutura psicológica da própria sociedade. O inimigo percebeu que é infinitamente mais barato e eficaz criar o caos no WhatsApp da população do que construir caças invisíveis de última geração. Com certeza. Entender como a tecnologia amplificou a guerra nos força a olhar para a fronteira final da inteligência que o livro propõe. Indo de reféns resgatados fisicamente em Uganda até códigos cibernéticos destruindo máquinas e manipulação de comportamento em redes sociais. O que acontece quando a tecnologia de fato preditiva assume o controle? Porque os últimos capítulos do livro projetam um futuro que parece sair de um roteiro distópico, envolvendo inteligência artificial e computação quântica. A transição monumental que o material-fonte projeta é o fim definitivo da inteligência que é apenas reativa, sabe? A coleta de dados reativa vai acabar. No futuro próximo, impulsionado por IA, o grande desafio dos analistas não vai ser mais descobrir onde o inimigo está, a falta de informação, mas sim processar o oceano infinito de dados para prever o que ele fará amanhã. Imagina ter que cruzar simultaneamente bilhões de transações de criptomoedas, rotas de transporte global marítimo, microvariações de consumo de energia de instalações suspeitas e milhões de posts obscuros na Deep Web. A mente humana é incapaz de processar isso. Então a ideia do Whitmore é que a gente vai entregar a construção daquele mosaico que você explicou lá no início para as máquinas, para a inteligência artificial. Essencialmente, sim. Ele prevê a criação de uma parceria cibernética inseparável com o intelecto artificial. Os algoritmos vão fazer o trabalho pesado, varrendo esses mares de dados em tempo real para encontrar padrões invisíveis para o olho humano. Eles vão achar a agulha, no palheiro, antes mesmo que a agulha saiba que é uma agulha, criando essa análise puramente preditiva. Isso tudo nos leva a uma questão, a uma reflexão final que acho importantíssimo que cada pessoa acompanhando essa análise leve consigo hoje. A gente precisa refletir sobre as implicações disso. Se as ferramentas preditivas e a IA chegarem a um nível de precisão quase perfeita na leitura de padrões humanos e de dados, a inteligência vai deixar de impedir ações no momento em que elas começam, para começar a punir intenções muito antes delas se materializarem em atos físicos. Entramos em um cenário de Minority Report geopolítico, sabe? Onde o crime é previsto e punido antes de acontecer. E se sim, o que acontece com o conceito de livre-arbítrio, o que acontece com a ética quando a sobrevivência de um país inteiro está em jogo nas mãos de um algoritmo que diz quem é culpado antes do crime ocorrer? Pode concluir, sumarizando todas as projeções do material-fonte, é que, independentemente de quão avançada ou preditiva seja a tecnologia que está por vir, a inteligência continuará sendo aquele escudo invisível, complexo e repleto de áreas cinzentas éticas que define a linha fina entre a ordem e o colapso total de uma nação. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao dia de quem nos acompanha, por favor, deixe um like, compartilhe e se inscreva no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de conferir a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima análise.